Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando, a gente vai esperar um pouquinho para iniciar. E deixa eu ver se eu consigo, eu vou tentar, viu, William? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, legal. Estou conseguindo ver os nossos participantes entrando. Legal. Então, aí, você consegue ver, William, o pessoal entrando? Estou conseguindo ver eles também aqui, o nome de todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aí, Fábia, tudo bem, querida? Obrigada pela presença. Cris Yamanoshi, Eric Clayton, do M-Center Brasil, obrigada. Gustavo, Henrique, Janaína Furlan. Até a esposa assistindo, viu? Tá Aí, agora assistindo. Tranquei a porta do escritório e falei, não entra. Muito bem, tem que prestigiar, tá certo. Ricardo Pedassi, nosso mestre. Legal, legal. Ian, muito bom. Bom, a gente vai iniciar aqui devagarzinho, já estamos com 21 participantes, tá bom? Para a gente não ter atraso. Então, primeiramente, meu parceiro William Furlan, se apresenta aí para a gente, fala de você. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui estreando no meu mundo de webinars com a professora Lu, né, minha colega também, minha parceira de M-Center, vamos dizer assim. Muito bacana. Quero agradecer muito o convite de vocês para poder fazer parte disso e passar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso protocolo clínico, mostrar que a MIS, como o próprio nome diz, e ele veio para simplificar. Eu já comentei com outras pessoas também, a simplificação da técnica de cirurgia guiada ficou... Eu estou apaixonado, sou uma pessoa que eu estou encantada pelo sistema, indico para todo mundo, falo. Me arrependo de não ter entrado no sistema antes, né? Então é isso aí, tá bom? Valeu, pessoal! Pessoal, eu vou me apresentar também. Então, eu sou a Lu Sargologos, como eu sou conhecida pelos colegas, pelos amigos. Faço a parte de prótese, sou protesista. Já sou uma apaixonada pelo sistema MIS. Hoje, lá na clínica, os meus 3 cirurgiões que operam para mim só operam MIS. A gente está muito contente com os resultados. E a questão de 1 ano e pouco aí, eu tive o prazer e a honra de aceitar o desafio de ser a planner oficial aí do M-Center Brasil. Então, a gente vai falar hoje sobre o planejamento da cirurgia guiada, a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Fizemos um caso juntos, né? O William, nosso cliente do M-Center, e é esse caso que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. E não podemos deixar de falar, eu e o William, a gente tem algo em comum, que é não só a paixão pelo MIS, mas a paixão pelo CEREC. Né, William? Somos usuários de CEREC. Muito bom. Eu trabalho com o CEREC mais num modelo que a gente chama de lab side e o William trabalha de forma chairside, né? Tem algumas coisinhas de CEREC aí na aula. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu quero agradecer também a presença do Rui de Campinas, nosso colega dentista. Rui, você é um querido. Obrigada por estar sempre prestigiando a gente, tá? Vamos levar o MIS aí para Campinas. Bem, vamos lá então. Vamos tentar compartilhar a tela dessa forma para que vocês tenham uma melhor visualização. Eu trouxe esse slide aqui que eu achei ele muito engraçado, muito interessante, que nessa época aí de pandemia, né, estamos todos procurando ficar em casa o máximo de tempo possível. É óbvio que para nós dentistas a gente não tem como fazer home office, né?
mas cada um dentro do seu limite e das suas urgências. Mas eu estou percebendo que estamos todos aproveitando o nosso tempo para exercitar o cérebro com as lives dos nossos colegas, mas principalmente com os webinars. A gente está trocando bastante conhecimento e aprendendo bastante. E eu queria mostrar essa foto para vocês, que para nós do MIS é uma foto muito clássica, né? Quando a gente se depara com essa imagem, o que nós nos perguntamos? Bom, deu errado, né? E o que deu errado, né? O que faltou aqui? E a única coisa que nos ocorre como resposta é que faltou planejamento. Imagina, né? Chegar numa fase de obra dessa, já no final de obra, e perceber que faltou planejamento e as vias não se encontraram. Na nossa área, na área dos implantes, né, na implantodontia, não é diferente. Nós também temos problemas com falta de planejamento. Nós não podemos esquecer que toda cirurgia de implante, ela deveria ser proteticamente guiada. A correta posição do implante, óbvio, a gente vai mostrar para vocês as fases do planejamento junto com a tomografia, mas ela deveria ser sempre pensando no resultado final, que é na melhor posição desse implante para a reabilitação protética. Então, a gente se depara com situações totalmente iatrogênicas, onde a gente percebe que houve, sim, uma total falta de planejamento. E vejam, o que nós queremos, e muito interessante que o William, no finalzinho da apresentação dele, ele vai encerrar a apresentação, o caso clínico, exatamente com uma imagem como essa que vocês estão vendo, né? Por que não planejar através de um software, planejar de forma 3D e depois, com uma radiografia, você constatar que esse implante foi colocado, sim, na posição adequada. Para isso, nós do sistema MIS, do sistema MIS, nós utilizamos um software próprio que chama-se MSoft, que é o nosso software de cirurgia guiada. E ele é um software exclusivo para o sistema MIS, para o sistema MIS. Como que nós trabalhamos com esse software? Como todos os softwares de cirurgia guiada, a gente precisa, no mínimo, de 3 informações importantes. Primeiro, uma tomografia computadorizada do tipo Cone-Beam, um STL do modelo, né, de como o paciente se encontra hoje. Eu acho que estão todos familiarizados com essa linguagem, mas STL do modelo nada mais do que a boca do paciente digitalizada com arquivo no formato STL, ok? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre escaneamento de modelo, escaneamento intraoral. E nós precisamos também, já que o planejamento dessa cirurgia é um planejamento proteticamente guiado, eu preciso de um STL do enceramento final. Eu preciso ter a anatomia desse dente final para eu poder planejar, né, aonde vai sair a correta posição para a gente ter essa emergência da saída do parafuso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, inicialmente, a gente precisa de uma tomografia. Essa tomografia, para a cirurgia guiada, ela precisa ter algumas características que são bastante importantes, tá? Quando a gente vai enviar o nosso paciente para uma tomografia para a cirurgia guiada, e aí eu estou falando cirurgia guiada como um todo, não só no sistema MIS, nós temos que ter alguns cuidados de pedir para a radiologia que sigam o protocolo dessa tomografia, como, por exemplo, vocês estão vendo nesse slide, as arcadas precisam estar abertas. Olha, estou passando o mouse aqui. Como que a gente vai vestir a guia pelo oclusal dos dentes se a tomografia tiver com os dentes em oclusão? Nós precisamos, olha, vejam, os tecidos afastados. Muitas vezes nós temos guias que são muco-suportadas, então nós temos que ter esse afastamento dos tecidos. Então, tecidos como lábio, bochecha e a língua também, são tecidos que nos atrapalham a visualização da tomografia. Então, nós precisamos de uma tomografia dentro dos padrões.
O FOV, né, essa altura da tomografia também tem que ser um FOV grande, um FOV suficiente para que nós não tenhamos cortes, como a gente vê nessa imagem. Nós temos um corte aqui na base da mandíbula, onde a gente não consegue visualizar o canal mandibular na sua totalidade, e aqui também. Então, é um protocolo simples, que nós do M-Center mandamos um PDF para o cirurgião, ele vai solicitar na radiologia que se faça a tomografia com esses cuidados, com esses afastamentos que eu mostrei para vocês, ok? E aí, começando o caso do William, então eu encaminhei para o William esse PDF, essa orientação da tomografia, e encaminhei esse PDF que vocês estão vendo na tela agora, que a gente chama de Work Order, que nada mais é do que a ordem de serviço. O mais interessante é que esse PDF ele é extremamente interativo, feito especialmente para o sistema do MIS. Então, ele coloca todas as informações. Eu quero ressaltar aqui onde está, eu estou passando o mouse, que ele já me sinaliza aqui. Eu vou receber a tomo, mas eu já sei o que ele quer. Então, ele está me dizendo que ele vai fazer uma extração imediata e colocação de implante no elemento 16. O restante do odontograma não está preenchido, então eu já sei, eu não preciso me comunicar com ele, eu já sei o que ele quer. E aqui, na parte de baixo, ele coloca para mim, ó lá, o elemento 16, e ele me coloca que ele vai utilizar que tipo de implante, né? Ele vai utilizar um implante do tipo V3 B+, que depois ele conta para vocês o que é o B+, que é a superfície de tratamento, e ele já me coloca, olha, ele me dá uma diretriz do que ele quer. Então ele já colocou para mim que ele quer um implante V3, a plataforma regular 4x11 de altura. E claro, no momento em que eu colocar essas imagens no software, a gente vai conversar, ele vai olhar o software e a gente vai conversar para eventualmente, se precisar alterar essas informações, ok? Aqui na segunda página desse work order, ele ainda tem a possibilidade de me pedir alguns componentes protéticos. Por exemplo, ele pode me pedir, eu vou mostrar para vocês na tomografia depois, existe sim a possibilidade dele já contratar, por que não, um cicatrizador personalizado, um healing cup personalizado com perfil de emergência. Então, tá aqui. Então, eu recebi do William esse work order, esse PDF preenchido, e recebi a tomografia do paciente dele. E eu recebi, no caso do William, um único STL. E aí eu já vou contar para vocês como é que a gente fez com esse segundo STL que nós não tínhamos. Aqui nós já estamos dentro do ambiente do software, do MSoft, onde nós temos 4 imagens dessa tomografia. Eu tenho uma primeira imagem volumétrica tridimensional aqui no canto superior esquerdo, e eu tenho os cortes, né? Quem está acostumado a manipular imagens tomográficas está acostumada com esses cortes. Nós temos o corte axial, o corte sagital e o corte coronal. Então, eu verifico, eu dou uma primeira verificada nessa tomo antes de aceitar. O que eu verifico? Aquelas características que eu acabei de passar para vocês. As arcadas estão abertas, os tecidos estão afastados, está tudo ok? Eu sigo em frente. Próxima etapa, eu vou posicionar esse odontograma axial, onde eu posiciono coincidindo com as coroas. Na sequência, eu entro na fase que eu chamo que é a fase mais importante de toda a cirurgia guiada, que nós chamamos de match. É o momento aonde eu vou conciliar, eu vou casar a imagem da tomografia do paciente com o modelo, ok? Esse modelo, ele pode ser um modelo de gesso que ele foi escaneado num scanner de bancada no laboratório? Claro que pode. A gente precisa de um modelo digital em formato STL. Lu, eu posso utilizar um escaneamento intraoral e já mandar em STL? Melhor ainda, né?
falando em escaneamento intraoral, na nossa ordem de precisão de escaneamento de arcada, sim, preferencialmente escaneamento intraoral, depois o escaneamento do modelo, tá? Mas um modelo bem feito, bem escaneado, ok. E aí o que eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, que nós temos pontos amarelos que estão na tomografia e também estão no modelo STL. Então, gente, esse software, ele utiliza 7 pontos de match. Então, eu vou associando pontos em um em outro até que eu clico aqui na tecla match e ele vai fazer esse combine, que a gente chama, que é essa mescla, e aonde eu vou ter essa imagem. Quanto mais bem fundido eu tiver a imagem da tomografia com o modelo, significa que o match, esse casamento dessas imagens foi considerado perfeito. Ainda assim, eu vou mostrar para vocês na próxima tela, fazer ajustes nesse match. Eu vou verificar esse match, fatia por fatia dessa tomografia para ver se está ok. Eu quero chamar a atenção para vocês. Essa imagem estourada aqui que vocês veem da tomografia, isso é causado por artefatos metálicos. Então, quando o paciente tem restaurações metálicas, coroas metalocerâmicas e até implantes já nesse arco, a gente tem essas imagens que a gente chama de artefatos da tomografia. Mas isso não nos impede de seguir em frente. Então, esse é o momento em que eu vou checar ponto a ponto se esse match realmente está perfeito. E eu checo ele em todas as vistas. Eu checo corte a corte, axial, sagital e coronal. Vejam, nessa imagem aqui embaixo, no canto direito, em laranja, é o contorno do modelo. E ele está contornando direitinho a anatomia do dente. E eu vou caminhando, gente, slice a slice, milímetro a milímetro, o arco inteiro, em todas as vistas, para verificar se esse match não pode sofrer um ajuste fino. Terminei o match, qual que é a próxima etapa? A minha próxima etapa é dizer para o software qual é o implante que eu quero colocar nesse arco. Então, aí, com a solicitação, o work order que o William me mandou, eu sei que ele quer um implante no dente 16, ok? E assim, outra coisa, lá, só te interrompendo um pouquinho, lá na ordem de serviço, na ordem do trabalho, também a gente tem a opção de escolher se a gente vai fazer flapless ou uma extração imediata ou vai abrir retalho para fazer um procedimento, né? Daí a gente também preenche na hora de fazer esse planejamento, a gente já manda para o software, eu falei, Lu, eu vou querer fazer uma extração imediata desse dente e vou querer fazer a instalação do implante. Então, tudo isso naquela ordem de trabalho facilita também agora, né, Lu? Também desde a posição da anilha que vai entrar, né? Exatamente. Aliás, muito bem lembrado, porque quando ele me sinaliza lá no work order que ele vai fazer uma cirurgia com abertura de retalho, que não foi esse caso, porque esse caso ele fez uma extração e a colocação imediata, eu vou mostrar para vocês no final que se eu sei que o cirurgião vai abrir um retalho, o posicionamento dessa guia vai ser um posicionamento um pouco mais alto, não tão inserido dentro do alvéolo, para que ele tenha espaço suficiente de mexer com essa abertura de retalho. Muito bem lembrado. Bem, na sequência, eu selecionei a área que eu quero pôr o implante e eu já vou selecionar qual é o implante. Notem que aqui nós temos no software toda a linha de implantes do MIS, né? E nem todos esses modelos estão disponíveis no Brasil. Hoje, o nosso carro-chefe no Brasil é o V3 e o C1. Mas notem que o software está preparado para trabalhar com todos os sistemas de implante, todos os tipos de implante do sistema MIS. Então, eu fui direto naquilo que o William me pediu. Selecionei o V3, selecionei a plataforma 4.3 por 11,5 de comprimento, que foi o que ele me pediu.
Muito bem. O William não me mandou um modelo do enceramento. Não tem problema. Eu também não pude aproveitar o STL, porque ele vai mostrar para vocês nas fotos intraorais, essa coroa desse molar estava com uma fratura palatina. Então, não me serviria para utilizar esse mesmo modelo como enceramento. Mas um exemplo, se nós estamos trabalhando, nós vamos extrair um incisivo central, um lateral, um dente anterior que vai ser extraído por uma reabsorção externa, por uma fratura, eu consigo utilizar o próprio STL do modelo como enceramento e utilizar aquela anatomia do dente natural como anatomia final. Então, o que eu fiz no caso aqui do William? O software, ele tem uma ferramenta de fazer um enceramento no próprio software, tá? Não é o ideal, não é, eu falo que não é um mundo mais perfeito. O mundo mais perfeito, de verdade, a gente ter esse segundo STL com a característica final, com o modelo encerado. Mas vejam que eu consegui colocar a anatomia de um molar, que está desenhado aí para vocês em branco. Então, numa outra vista coronal, a gente vai acertando a anatomia até que eu consigo começar a nossa brincadeira do posicionamento do implante. Então, vejam, aqui embaixo onde eu vou sinalizar com o mouse agora, tá aqui, olha, elemento 16, um implante V3, plataforma 4,3 de diâmetro e um implante de 11,5 de comprimento. Então, exatamente o que o William me pediu tá aqui. Essas bolinhas que vocês estão vendo em volta desse retângulo, esse retângulo, gente, é a nossa margem de segurança. Esse retângulo, ele tem 1,5, 1,5 milímetro de equidistância em toda a volta desse implante. E aí eu começo esse posicionamento. O que eu me baseio para colocar esse implante na melhor posição? Em tudo. Eu tenho que ter um planejamento, uma visão tridimensional de pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, eu penso nos dentes vizinhos, eu penso, por exemplo, no assoalho do seio maxilar, que nesse caso, essa paciente do William foi uma coisa assim impressionante. O seio maxilar dela, do lado esquerdo, era um seio maxilar comum, né? Jamais pneumatizado, contornando as raízes dos dentes superiores, e no direito não. No direito ela tinha essa calcificação, um seio extremamente alto que a gente podia aqui, se quisesse, brincar com esse comprimento de implante lá para cima, né? A gente estava livre para mexer com esse comprimento. E aí, notem que eu começo trabalhar com esse posicionamento. Então, eu vou mostrar para vocês. Agora, eu começo a verificar, gente, cada movimentação que eu faço nesse implante, eu começo a verificar todas as vistas, obrigatório. Eu estou verificando axial. Notem aqui embaixo, depois eu vou conseguir ampliar para vocês, que numa vista axial, eu estou posicionando o centro do implante entre as raízes, na furca desse molar superior. Numa vista coronal, eu consigo ver as tábuas ósseas, eu consigo ver a altura. Numa vista sagital, eu tenho a relação com os dentes vizinhos. E essa vista superior do lado esquerdo, tridimensional, eu já começo a checar a posição da saída desse parafuso, sempre com foco de que, da melhor maneira possível, ele saia realmente no centro, na oclusal desse dente. E aí, eu vou checando, sempre checando, cada mudança que eu faço, eu vou checando. Eu tenho que ter em mente, por exemplo, isso é uma coisa que a gente também conversa através daquele work order, e se eu tenho dúvida, eu vou teclar com o cirurgião, como eu fiz com o William, por exemplo, se ele vai usar um componente intermediário, como, por exemplo, o Connect. Se ele vai usar um componente intermediário, possivelmente eu vou
posicionar esse implante mais apical, para que ele tenha espaço de usar um componente intermediário. Se ele vai fazer uma reabilitação protética direto na cabeça do implante, eu já vou procurar posicionar esse implante pelo menos 1 milímetro abaixo da margem óssea, né? 1 milímetro subcrestal. E aí eu vou fazendo o tempo todo as checagens. Quando eu chego numa posição em que eu já acho que está bem próximo do final, eu começo a brincar de colocar os componentes protéticos. E eu consigo, inclusive, orientar o William com relação à altura de componente protético, altura de pilar. Vocês estão vendo aqui na tela, por exemplo, aqui nessa vista coronal, que nós temos, inclusive, um scan post posicionado aqui, caso ele quisesse fazer um escaneamento com o scan post. Então, eu já começo a simular a parte protética, a parte de componentes. Só fazendo um parênteses, essa semana nós terminamos um caso bastante grande de planejamento com o M-Guide, um caso de extrações múltiplas, é um caso de protocolo, onde depois eu fiz um novo Skype com o cirurgião, só para a gente poder relacionar os componentes, os pilares multi-unities que ele vai utilizar nessa reabilitação protética, porque a tomografia me dá essa possibilidade de eu conseguir orientar o colega com relação à parte protética. E aí, quando eu tô com essa parte pronta, eu vou dar um ok. Então, eu dei um ok para o William. Falei, William, vamos fazer nosso Skype que eu já tô pronta para te mostrar. E aí, ele começa a interagir comigo no Skype e ele vai visualizando. E se ele falar, Lu, coloca um pouco mais subgengival, coloca mais subcrestal, vamos aumentar o tamanho desse implante, a gente começa a fazer juntos, a planejar juntos, a trabalhar juntos. Ele está interagindo comigo nesse planejamento o tempo todo, né? Então, aí uma outra vista, já vejam os componentes protéticos, o link, o pilar provisório, o scan post posicionado, né? E sempre procurando checar proteticamente o resultado final, como é que a gente vai ter a posição desse implante. Quando o William fala para mim, Lu, é isso que eu quero, o que eu faço? Eu travo o software, tem um cadeado lá, eu travo para que esse implante não se mexa mais em hipótese alguma, e aí eu passo para a próxima fase, que é desenhar a guia para ele, ok? Daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de ver a guia dele. Inclusive, William, surpresa para você, mas ó, tá aqui, o caso da sua paciente está aqui, depois eu vou mostrar, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês, gente, que essa guia ela é construída passo a passo. Então, a gente procura colocar o modelo de uma forma que tenha um eixo de inserção dessa guia em boca. Notem aí que as áreas vermelhas são áreas retentivas, onde eu vou evitar ter grampos e apoios. E aí eu seleciono o slot da minha anilha, começo a construir os grampos, depois a barra vestibular com seus apoios, a barra lingual, a barra que faz o intertravamento, e aí nós temos o desenho da guia. Gente, essa guia, o M-Guide, que é a guia do MIS, não tem nenhuma guia com essas características no mundo, tá? Quais são as vantagens dessa guia? Primeiro, as anilhas, elas já vão inseridas e coladas para o cirurgião. Então, quem já operou guiado vê a diferença que no sistema do MIS, no M-Guide, você não precisa com uma mão ficar trocando aquelas colheres com os diâmetros e com a outra operando. A sua guia vai pronta. É uma guia que, como vocês podem ver no design, é uma guia toda aberta, né? A gente brinca, fala que ela parece uma aranha. Por quê? A ideia, gente, é que essa cirurgia ela seja guiada do começo ao fim. Não existe
Não dá para falar em cirurgia guiada, aonde o cirurgião faz as etapas de fresagem com a guia e na hora de instalar o implante, ele saca a guia da boca do paciente. A colocação do implante, do implante MIS, no sistema guiado, ele é inserido, vocês vão ver nos slides do William, ele é colocado de forma guiada com a guia em posição, ok? Então as anilhas já vão prontas para vocês na guia. Esse sistema todo aberto, em formato de aranha, parece uma aranha, é para permitir, primeiro, visualização total, tá? Segundo, aspiração durante o procedimento cirúrgico, você conseguir sugar, conseguir aspirar sem precisar ficar tirando e colocando a guia toda hora. Terceiro, complementar anestesia durante o procedimento cirúrgico sem precisar tirar a guia. Quarto, manipular um retalho, como o William falou agora há pouco. Nós podemos operar com guia com retalho aberto, então poder manipular esse retalho, você conseguir trabalhar com esse retalho sem tirar a guia. E, por último, gente, permitir uma super irrigação no momento das fresagens e da colocação do implante. Essas anilhas, elas têm um mecanismo, uma anatomia interna, onde ela não é 100% cilíndrica, justamente ela tem uns gaps por onde passa a irrigação no momento da fresagem. Então esse é o grande diferencial do M-Guide, que é a cirurgia guiada do sistema MIS, que não tem em lugar no mundo esse design de guia, ok? Esse slide eu trouxe para vocês para mostrar que existem anilhas regulares, mas existem anilhas estreitas. Então, dentes mais anteriores, onde a gente tem uma distância mesodistal mais restrita, a gente vai trabalhar com anilhas estreitas. E áreas mais posteriores, podemos trabalhar com anilhas standards, anilhas regulares. Ok? Bom, voltamos para o caso do William. Então, tá aqui, essa é a guia desse caso que nós estamos apresentando, do dente 16. Ela já está desenhada, ela está pronta. Agora eu tiro o modelo para vocês verem. Notem o eixo do implante bem no meio da anilha, certinho, tá? A gente tem mandado essas guias personalizadas com o nome do paciente, o nome do dentista na impressão 3D e o número do caso. Essa é uma outra vista da guia e eu vou deixar para o William vai contar para vocês por que eu coloquei essa saliência, esse clipezinho na vestibular da anilha. Ele vai contar para vocês mais para frente, ok? Uma vez esse desenho ok, aprovado, aí eu tô colocando o nome da paciente na gravação da guia. Aí o que vai acontecer? Nós do M-Center Brasil, junto com o M-Center de Israel, que é a nossa matriz, é o nosso headquarter, eles vão fazer o que a gente chama de exportação do caso do William. Quando a gente clica no export, aí já vem o que a gente chama de clique, que é uma tarifação internacional pelo uso do software para esse caso, e aí ele me faz o que a gente chama de um explode. O software libera todos os STLs, todos. Não só o que eu já tinha, mas ele já me libera o desenho da guia em STL para que seja feita a impressão 3D. Então tá aí, essa etapa do software que é feita junto com o M-Center de Israel. E aí nós fazemos a impressão, a gente sempre vai imprimir modelo e guia, e a gente vai mandar a guia sempre assentada em cima do modelinho. E aí o William ele vai receber essa caixinha do M-Center Brasil, com algumas orientações e o trabalho dele lá dentro. Aqui é só para lembrar vocês, a gente já conversou agora,
que existe a possibilidade, se eu estou fazendo uma cirurgia proteticamente guiada, existe a possibilidade, sim, do cirurgião já pensar lá na frente e já encomendar soluções protéticas para aquele caso, uma vez que eu tenho total previsibilidade através das imagens tomográficas. Tá? Então, vejam, a gente consegue enviar para vocês abutments, provisórios, healing cups personalizados, tá? Que é o caso desse slide, por exemplo. Se eu já tenho previamente a anatomia da coroa desse dente que o William vai extrair, por que não enviar para ele um healing cup personalizado já para ele instalar após a cirurgia, ok? Então tá aí, olha, a gente consegue copiar a anatomia do dente através da tomografia para essa solução protética posterior. E agora eu vou passar a bola para o William. Então eu fiz a entrega, eu planejei o caso junto com ele, fizemos, o M-Center Brasil fez a impressão dessa guia, mandamos a embalagem lá para o consultório dele e agora a bola está com ele, ele vai mostrar para a gente como é que ele trabalhou com isso em boca. Vamos lá então, Lu. Obrigado aí pela introdução. Show de bola. Acho que ficaram algumas dúvidas, é pouca coisa que o pessoal vai pedir depois. Mas a gente vai falar então sobre a cirurgia guiada, né? Então, justamente quando a gente vai falar de cirurgia guiada, primeira coisa a gente tem que perguntar, vai fazer a pergunta, por que guiada? A maioria dos dentistas e dos pacientes, eles acabam entendendo um conceito errado de cirurgia guiada. Eles entendem que a cirurgia guiada é uma cirurgia sem retalho, uma cirurgia sem fazer corte, sem fazer sutura. E, na verdade, isso não é verdade, né? Esse conceito, então, ele estaria errado. Cirurgia guiada eu considero como se fosse mais uma ferramenta que nós, dentistas, temos para facilitar o nosso serviço como implantodontista. Então, como fala o Guto, Guto Giordani, que tem que puxar um pouco o saco dele também, né, Lu? Então, ele fala assim, que o nosso tratamento ele sempre vai ter uma previsibilidade. E previsibilidade é o resultado. Então, o que acontece? A minha cirurgia guiada, eu vou ter uma previsibilidade que o meu implante ele vai estar na posição ideal, no local ideal, favorecendo, então, uma prótese mais estética e também dando uma função um pouquinho mais adequada. Como a gente está compartilhando a tela, a Lu é quem está dominando, de pouco em pouco eu vou pedir para ela passar os slides, tá, pessoal? Então, Lu, por favor, tu passa para nós. Então, a paciente chegou Pode passar, isso. O paciente chegou no consultório, o que a gente vai fazer? Ela tinha, então, uma fratura coronaradicular na região do elemento 16, subgengival na palatina. Esse dente ele já tinha tratamento odôntico. Como essa fratura ela estava bem subgengival, quase praticamente nível ósseo, a gente indicou a exodontia, instalação imediata do implante e uma regeneração óssea guiada com o implante imediato. Pode passá-lo. Como a Lu já explicou para vocês, eu preenchi aquela ordem de serviço para ela, mostrando então o implante que eu queria, o diâmetro desse implante, se eu ia fazer ele com extração imediata, se ia ter uma regeneração ou não, e a gente aprovou. Aqui estão as imagens que chegam para mim de um documento do M-Center aprovando o planejamento. Então, lembre no começo que eu e a Lu, a gente tinha planejado um implante de 11,5. Quando a gente fez a primeira reunião nossa, a Lu falou, William, essa paciente aí, a gente consegue fazer um implante maior, com um comprimento maior. E a gente resolveu trocar. Então, o implante de 11,5 passou para o implante de 13. Então, vocês podem ver que ali, o tamanho do implante ele passou para 13 milímetros. Pode passar, Lu, por favor. Depois de aprovado, aqui a outra imagem que a Lu já mostrou para vocês, vem justamente um modelo já feito a exodontia do dente e com a guia instalada em posição. Então, o que acontece? A imagem da guia, e a gente não consegue fazer essa prova da guia dentro da boca, justamente porque o que acontece? Dentro da boca do paciente, eu não fiz a exodontia.
tá lá o dente do paciente atrapalhando. E até eles mandam um recadinho, então, não prove a guia antes da exodontia porque vai fraturar. Então, a gente segue com o planejamento. Se você, Lu, seguindo com as imagens ali, eu quero que vocês percebam nessa imagem, que eu tirei uma imagem bem macro, que é a quantidade de suportes que a guia tem. Porque, como eu já expliquei no começo do webinar, eu fazia alguns procedimentos com outro sistema e a guia ela não vinha com tanta retenção. Eu não tinha essa estabilidade da guia, então a gente posicionava ela, ficava com um joguinho. E a gente sabe que se eu quero fazer um negócio guiado, eu quero que tenha 100% de precisão. Então, justamente isso aí. Podem ver na imagem como os apoios estão encostados nos dentes. Lu, pode ir passando. Essa outra imagem, olha que interessante que é. O posicionamento da guia que a gente escolheu mostra que a broca só vai começar a encostar no tecido ósseo a partir do momento que digamos assim, a referência da broca pegar na anilha. Então, não tem como eu começar a fresar, a fazer a perfuração do meu alvéolo sem a broca estar posicionada no local correto. Isso é uma segurança que o sistema MIS, que o sistema guiado da MIS traz para a gente. Então, eu não vou iniciar a fresagem numa posição errada. Seguindo agora, vocês vão ver na próxima imagem que daí sim a broca entra em contato com o osso, que é o que estava planejado no modelo, e daí sim ela acaba fresando. Tem mais uma sequência de imagens aí, Lu, de introduzindo a broca para mostrar. E outra coisa, lembra que a Lu falou que a anilha ela não é 100% cilíndrica. Então, olha o espaço que vai ter na próxima imagem da anilha que tem um espacinho, que é justamente para o quê? Auxiliar na irrigação durante a fresagem, tá? E quando que eu falo assim, até eu brinco que o cara que pensou no sistema, ele pensou em tudo. O pessoal acha, não, que tá brincando, mas eles pensaram, então, em dar uma segurança para o dentista de começar a fresagem só quando a broca estiver na posição ideal. Outra coisa, porque quem faz já cirurgia guiada sabe o quanto é chato segurar a guia na boca, afastar o tecido, segurar a pazinha e fazer a perfuração ainda. Então, o sistema ele simplificou muito, ficou muito prático de fazer a cirurgia e muito mais rápido também. Tá? Outra coisa, lembra que a Lu comentou com vocês? Nessa imagem dá para ver uma saliênciazinha, mas na outra fica até melhor porque ele está mais... olha a preocupação que a Lu teve em deixar essa saliência no guia. Para quê? Para justamente o implante V3, que é o implante que eu vou te mostrar para vocês por que eu estou usando em 100% dos meus casos, ele é um implante com digamos assim, o colar cervical dele triangular. E a ideia dessa aletinha, vou te chamar de aleta, né, Lu, dá para chamar? Que é justamente para o quê? Para eu deixar o meu lado do triângulo virado para vestibular, que é onde que justamente eu quero que tenha uma maior formação de tecido ósseo. A guia, então, mais 2, 3 imagens aí provando e mostrando a estabilidade do guia. E o mais legal de tudo é que eu tenho uma imagem, a próxima imagem, por favor, que é o guia do modelo tirado na horizontal, na vertical. Então, consegue ver que eu deixei o guia na vertical e o guia não desloca, ele não sai de dentro do modelo. Então, essa é para mostrar justamente a estabilidade e a importância de todos aqueles apoiozinhos que a Lu falou no começo da apresentação. O guia chegou no consultório, marquei a cirurgia da paciente, então eu não posso esterilizar esse guia. Então, o que a gente faz? A gente faz a desinfecção desse guia em clorexidina 0,2% durante 10 minutos. Chegou o grande dia das... Oi. Deixa eu só fazer um adendo. Quando eu mostrei o vídeo da caixinha sendo lacrada para enviar para o dentista, existe uma etiquetinha vermelha que está dizendo para não autoclavar e sim fazer uma desinfecção com clorexidina. Isso mesmo. No processo de fabricação lá dentro do M-Center, quando a guia ela terminou de ser impressa, passou pela
pela fase de cura da resina da impressão, ela vai para autoclave, tá? Certo. E depois nós fazemos a colagem da anilha. Ela não pode ser autoclavada no consultório, óbvio, porque o calor da autoclave faria o cimento que é um cimento resinoso, que está cimentando a anilha na guia plástica, faria essa colagem soltar. E o que a gente não quer na hora da cirurgia é uma anilha despregando da guia. Então, ok? Beleza, até não tinha essa informação aí, obrigado. Voltando então para o caso do imagem, um close-up, digamos assim, mais uma imagem um pouquinho mais próxima da paciente, a gente faz o quê? Uma odontosecção para fazer uma exodontia com o mínimo de trauma possível, com a ideia então que de preservar ao máximo os tecidos periodontais que depois irão se tornar periimplantares. A odontosecção feita, remoção então das raízes, sobrou o septo ósseo. A gente consegue ver na próxima imagem, que tem uma imagem um pouquinho mais clara, Lu, o septo que sobrou. Nessa hora, aí sim eu consigo fazer a prova da guia, porque como eu comentei para vocês, antes eu tinha o dente, eu não podia provar. Então agora eu vou ver se eu posso confiar na adaptação do guia. E logo depois que a gente instala, que eu posicionei esse guia, eu vi a adaptação, vi que ele não movimentava nada, eu falei, nossa, é o sistema que vai revolucionar, porque justamente isso aí, não teve movimento nenhum. A paciente era uma paciente que ela tinha uma abertura bucal limítrofe, vamos dizer assim, ela era um pouquinho complicada de operar e tentar tirar foto, mesmo com isso, com os afastadores, com o espelho posicionado dentro da boca dela, o guia não saía, não deslocava. Então, isso que é o mais interessante do guia, que ele fica justamente, ele fica muito bem adaptado, muito legal essa parte ali. Outras fotos mostrando a estabilidade do guia. E lembra lá que eu falei para vocês que a broca ela só começa a pegar no osso a partir do instante que ela entra na anilha? Olha essas sobreposições dessas duas imagens aqui. Não tem erro. Quando a gente posiciona a primeira broca, digamos assim, a broca piloto, dentro do alvéolo que vai ser fresado, pode passá-lo. Olha a posição das duas imagens. A primeira broca posicionada e a outra. Na sobreposição. Então, quer dizer o quê? Que a cirurgia, sim, vai ser um sucesso. A gente segue o protocolo de fresagem orientado pela fabricante, seguindo o protocolo da empresa, e o próximo uma imagem antes, Lu, por favor, volta uma. Olha ali o alvéolo já... Opa, voltou muito. É uma que vai ter o alvéolo já fresado, Lu, por favor. Não tenho essa imagem, querido. Mais uma, Lu. Mais uma, para frente. Essa aí. Ali a gente consegue ver... essa daí. Ah, verdade. Olha lá. Lá a gente consegue ver o quê? A raiz palatina, onde estava a posição da raiz palatina, o alvéolo fresado do implante bem no septo, e as raízes vestibulares, a mesial e a distal. Lembra que eu falei para vocês por que eu utilizo o implante V3 em 100% dos meus casos? Primeiro, porque ele tem uma que a gente fez durante a cirurgia também, antes da instalação do implante, né? Foi, dá para dizer assim, com uma imagem de livro, né? Um negócio ficou bem bacana. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu optei pelo V3, porque ele tem uma conexão cônica. Então, o que é isso aí? Isso aí garante um selamento do gap mais seguro e que eu considero ideal. Outra coisa, o formato desse implante, como o formato dele do corpo é cônico, ele acaba aumentando um pouquinho da estabilidade primária. O ápice dele também é um ápice plano. O que quer dizer que esse ápice plano? Que ele, além de ter poder de corte, ele acaba coletando partículas ósseas e também melhorando a minha estabilidade do implante. Outra coisa que eu acho fantástico no V3 é justamente esse formato triangular na parte cervical do implante. Então, o que esse formato triangular faz?
ele faz que eu tenha um pouquinho mais de espaço para a formação óssea, o que vai melhorar a minha vascularização nesse terço cervical, que é onde eu considero a área mais crítica, digamos assim, de reanatomização óssea, né? Além de ter essa formação óssea, o que acontece? Eu consigo esconder um pouquinho essa sombra do implante, que em regiões estéticas incomoda muito pacientes e nós dentistas também, né, Lu? Depois a gente tem que acabar fazendo enxerto de tecido conjuntivo para tentar esconder ela, fazer outros procedimentos, outras cirurgias, tá? E outra coisa que eu acho legal, que pouca gente comenta, é que o que acontece? Toda vez que a gente for fazer mais uma voltinha para ir para as regiões planas desse implante, eu sei que eu vou descer 0,5 milímetros. 0,5 de milímetro. Então, o que quer dizer? Se eu preciso descer mais 1 milímetro, eu fazendo movimento com a catraca ou com o contrarranco, que ele desça mais 2 voltas, eu desci esse milímetro que eu preciso e ele está na posição ideal. Essa imagem que estou mostrando para vocês aí, que a Luta está passando, é justamente para mostrar que o implante, sem a anilha, sem o gapzinho, vamos dizer assim, o stop da broca está pegando na anilha, o implante ele fica com mobilidade. A próxima imagem que eu introduzo um pouquinho mais o implante, vocês vão ver que o implante ele vai para a posição certa. Estão vendo que ele estava um pouquinho angulado para mesial? Assim que tu introduz consegue ver que ele está um pouquinho para vestibular, para mesial o implante, né, Lu? Na imagem. Sim, e nessa, dá para ver. Quando você aprofunda, ele vai para a posição ideal. Eu até brinco, parece que ele tem um ímã. Ele encaixa ali, ele vai 100%. Seguindo a instalação de implante, justamente o que a Lu falou, com a guia em boca, terminei a instalação de implante, tiro a guia, tiro a broca, o que eu consigo ver? A parte vestibular, a parte plana do implante posicionado para vestibular, que é o que a gente tinha planejado lá no guia, né? No planejamento, né? Lu? Consegue ver ali que a parte plana, né? Exatamente. O que a gente fez? O que eu mudaria nesse caso seria agora, Lu, ser bem sincero para ti. Eu fiz uma regeneração óssea guiada utilizando uma membrana de PTFE. O que eu faria hoje em dia era justamente fazer um cicatrizador personalizado. Então o que a gente fez? Outra vantagem também do sistema da MIS é que justamente os implantes já vêm com um tapa implante. E o implante C1, que é outro implante que a empresa acaba vendendo, ele já vem também com um pilar para você fazer um dente provisório, né, Lu? Então, acho que isso é bem bacana porque o que acontece? O dentista não precisa ficar gastando em comprar um tapa-implante, comprar um componente temporário, vamos dizer. E aí a imagem final do implante instalado, o pós-operatório imediato. Quando a gente faz a comparação da imagem, do planejamento que a Lu fez, sobrepondo a radiografia que a gente tirou no pós-operatório imediato, olha que legal. A posição em relação ao tecido ósseo, em relação às raízes, que é o que a gente consegue ver nesse tecido, uma imagem só em 2 dimensões, né, Lu? Então, o que acontece? Eu acho a previsibilidade que a cirurgia guiada dá para a gente é algo fantástico. O sistema que a MIS trouxe, simplificando, não precisar usar aquelas pazinhas, conseguir fazer a instalação do implante com o guia em boca, não tem palavras, assim. Eu acho algo extremamente fantástico, né, Lu? Então, a apresentação do caso seria mais ou menos isso daí, só para o pessoal. Muito bom. Bom, todo mundo... O pessoal sempre pergunta, né, qual que é esse workflow do M-Center? É muito simples, uma vez que a gente recebe a tomografia e os STLs e o work order preenchido, nós temos um prazo máximo de 6 dias para fazer aquele primeiro Skype para aprovar o planejamento. Uma vez aprovado, em 4 dias a guia já está pronta para ser entregue. Gente, a gente vai deixar para vocês, antes de responder as perguntas, o João está me sinalizando que tem umas perguntinhas no chat, a gente já vai ver. Tem 2 literaturas aqui para vocês estudarem referente à acurácia da cirurgia guiada com o sistema MIS.
Eu vou interromper o compartilhamento para que a gente consiga ler as perguntas de vocês. Vamos lá. Então, vamos ver aqui no chat. Eu já tinha visto, tinha uma pergunta. Ok, então vamos lá. Doutor Júlio Sanches. Qual técnica vocês recomendam para afastar os tecidos na hora da tomografia? Júlio, as radiológicas estão bastante acostumados, então eles utilizam os afastadores de lábio, tá? Existem os afastadores de lábio que tem uma porção intraoral que afasta as bochechas. Em algumas situações, roletes de algodão são bem-vindos, eles afastam bem, e o rolete não tem uma densidade que atrapalha a imagem da tomografia. Posicionamento de língua é muito mais uma orientação para o paciente, então se o foco da cirurgia é um arco inferior, a gente vai pedir para o paciente posicionar a ponta da língua no pálato e para trás. E se a tomografia ela tem um foco de cirurgia superior, essa língua precisa ficar no assoalho. Existem afastadores de lábio que já mantêm a língua abaixada também. E nós utilizamos como, vamos dizer assim, como gabarito para a distância do afastamento dos arcos, morder uma seringa de plástico. Essa seringa sempre me perguntam o diâmetro. É o diâmetro de uma rolha de vinho. Se a gente colocar uma rolha de vinho para o paciente morder, a gente já tem esse distanciamento dos arcos, ok? O doutor Júlio perguntou também se eu tenho um sistema de impressão 3D, vocês poderiam enviar só o arquivo STL da guia? Júlio, infelizmente não. O sistema M-Guide, para que você tenha toda a segurança, toda a certificação e que ele seja realmente validado pelo MIS em Israel, ele precisa ser impresso dentro do M-Center aqui no Brasil. Então, nós não fornecemos, o sistema não fornece o STL para o dentista fazer impressão da mesma guia, da própria guia. Lembra que existem as anilhas que precisam ser coladas de forma adequada, enfim, ok? E o doutor Júlio fez uma terceira pergunta. Imagina, Júlio, é um prazer responder suas perguntas. Vocês recomendam uma abertura mínima bucal que o paciente deve ter para indicar a cirurgia guiada? Aí é com você, parceiro. Na verdade, assim, Júlio, o que acontece? O grande problema de você ter um paciente com uma altura, de uma abertura limitada, é a introdução das brocas. Só que o que acontece? Normalmente, o que acontece? A cirurgia guiada a gente faz mais em região anterior, né, Lu? Ou em paciente que é desdentado posterior. Então, quando ele é desdentado, a anilha, a Lu já vai posicionar ela um pouquinho mais abaixo, o que facilita, então, a introdução da broca, né, Júlio? Então, vou dizer para vocês que a abertura bucal, o que ela vai dificultar, que dificultou no nosso caso, é justamente para você tentar fotografar. Porque imagine que, desculpa o coitado, mas a coitada do paciente tinha um afastador, um espelho, a guia, o dentista querendo tirar foto e mais eu querendo fazer um implante também, né? Então, a abertura bucal, assim, ela não vai influenciar tanto no ato cirúrgico, e sim, ela dificultou na hora da gente registrar as imagens, né? Então, seria isso daí. Ok. Fernando, e o software posso ter para planejar meus casos ou somente o M-Center tem o acesso? Fernando, nesse primeiro momento, o MIS, o lançamento oficial foi no IN em 2019, participou do primeiro CIOSP agora em 2020, o M-Center nasceu também aí há uns 6 meses. Nesse primeiro momento, a seção de direito do software, do MSoft, por enquanto, ela está limitada ao M-Center, tá? Ele tem uma fidelidade com o M-Center.
nós não sabemos como vai ser mais para frente. Nesse momento, o software não está aberto, assim como a impressão de guias nos consultórios, né, o famoso in-house, também não está liberado, ok? Gente, mais alguma pergunta? Olha, nós fomos cravados aí, 6 horas da tarde. Daqui meia horinha vai ter um webinar do Sistema Ankylos. Já fica a dica. Então é isso. Tô vendo que não tem mais perguntas. Gente, agradecer a presença de todos. William, adorei, foi nossa primeira vez que a gente fala juntos. Eu acho que essa sintonia, na verdade, ela já veio sendo criada desde o início, quando você enviou o caso e a gente fazendo esse bate-bola no Skype e você participando do planejamento, que eu acho que isso é fundamental, o cirurgião participar do planejamento junto com a gente do M-Center. Então, a gente criou uma sintonia aí muito bacana, foi um prazer ter você como parceiro, espero que seja só o primeiro. Agradecer o pessoal do MIS que organizou, Cris, Lilian, Pedassi, os meninos da equipe de vendas que são uns fofos, João, e espero que venham outras oportunidades. Isso aí, agradecer sempre a eles, né? As empresas sempre tratou a gente super bem, né, Lu? O Ricardo, como você falou, a Lilian, a Cris, o Ian, o Lucas, o João, né? Se for citar todo mundo aqui, a gente vai ficar 2 horas só falando de nome. Então, como você falou, foi só o nosso primeiro caso, né, Lu? Que a gente planejou junto. O cirurgião sim planejar e aceitar principalmente a ideia de quem está por trás, que vamos dizer assim, eu sou cirurgião, você é protesista, né, Lu? Então, muitas vezes o cirurgião tem que conversar, na verdade, teria que conversar sempre, né, com o protesista para decidir essa melhor posição. Então, muito obrigado, pessoal da MIS. Pode contar com a gente aí quando precisar. Estamos E estou esperando o seu próximo caso. Viu, William? Estou esperando o seu próximo caso para a gente planejar juntos. Vai ser um prazer. Obrigada. Parabéns pelas fotos, viu? Parabéns. Ficou impecável. Obrigado. Valeu, Lu. Até mais. Valeu, querido. Tchau, tchau, pessoal.